esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Oi, tudo bom? Então eu vou começar a live. O tema hoje vai ser o pão preto. E não é qualquer pão preto, é o pumpernickel. Eu vou falar um pouco da história, vou falar também como eu tinha meu primeiro contato na Alemanha, de onde vem, a idade dele, como se faz também. E no final da live vou falar também de onde vem esse nome meio estranho. Olá, todo mundo. Estão bem? Dá para escutar bem? Tá tudo certinho? Que aqui passou uma tempestade, daí às vezes a conexão sofre. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre a história, de onde vem, onde é a origem do pumpernickel. É numa região que chama Westfália, hoje conhecida mais pela cidade de Colônia. E fica no noroeste da Alemanha, então é mais no lado da Bélgica, perto da Holanda também, é nesses lados, mais para o norte. Mas hoje em dia o pumpernickel é conhecido em toda a Alemanha, também, que falei, Holanda, na Áustria também, e até no mundo inteiro, né? Aqui eu também já percebi que tem gente que já conhecia. E, obrigado. Aí, dá para escutar bem então, certinho. E o pão é muito antigo mesmo, e eu achei interessante, eu estudei um pouco sobre de onde vem o nome e a história desse pão. E é engraçado porque é mencionado muitas vezes na história, assim, tem até umas peças de música que se chamam, que tem pessoas que tem esse nome, pumpernickel, junto, então é bem presente, bem engraçado. E a primeira vez que foi mencionado de forma escrita foi em 1500, então é muito antigo. E foi também nesse século que foi criada a primeira padaria especializada nesse tipo de pão. Nessa data que falei, 1500, foi mencionado um pão preto dessa região. Eu só queria deixar claro que pão preto não é um sinônimo de pumpernickel, é que o pumpernickel é um tipo de pão preto. Porque o pão preto, eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu explico como é feito o pumpernickel, porque tem outros tipos de pão preto. Então, primeira vez que foi mencionado o pumpernickel, daí demorou um tempo, isso foi em 1669, então no século XVII, também muito antigo. E é engraçado que foi mencionado também por franceses, que obviamente não curtiram muito desse tipo de pão, mas ao mesmo tempo eu tinha outros daí depois, de outros lados, que acharam esse pão muito diferenciado, porque tem um sabor bem diferente, que na França sempre é um pão mais leve e branco, né? Então foi bem o contrário, e o pessoal não curtiu muito nessa época. Como eu conheci o pumpernickel lá na Alemanha, na verdade, assim, na minha casa, na casa dos meus pais, não era muito comum ter pumpernickel, e também não se encontra muito nas padarias normais na Alemanha. De vez em quando tinha, assim, mas aí vem numa lata e mais, assim, fabricado numa manufatura de grande escala. Isso também vou explicar um pouco mais para frente, porque não se encontra muito nas padarias tradicionais, digamos assim.
Uma boa noite a todo mundo, gente. Fico feliz que estão aqui junto comigo. Espero que todo mundo está bem. Já vamos continuar. A voz estava seca. E daí foi mais esse tipo. Eu contei que o pão pumpernickel eu conheci mais industrializado, assim, comprado no supermercado. Assim, eu nunca vi numa padaria. E o pumpernickel, eu vou falar mais sobre ele, né? Porque estou me repetindo aqui, mas tem os pão preto, né? E aqui é muito sinônimo, mas o pumpernickel é uma coisa à parte, é mais específico e tem características e especificações que ele precisa ter para poder se chamar de pumpernickel. E uma das coisas mais importantes é que tem que levar 90% de centeio triturado. Então não é só centeio integral, tem que ser o grão triturado, tem que ter tudo do grão, tudo junto, com germe, tudo. E isso faz dá um sabor bem típico também. Estou lendo aqui. Padaria América, eu não conheço e não comi lá, então eu não posso opinar sobre. Mas por que não, né? Um dia, se eu passo lá, eu vou me lembrar, vou testar. Daí depois posso falar melhor. Voltando para as exigências, para o pumpernickel poder se chamar de pumpernickel, é que ele tem que ser assado, e assado eu digo entre aspas, por no mínimo 16 horas. É muito tempo, mas é usado uma técnica específica e é tipo feito numas câmaras de vapor e em temperatura bem baixa. Isso também leva a umas características do sabor do pão, do miolo, bem específico. E são essas duas partes são as mais importantes que fazem um pumpernickel diferente de um pão preto comum. Ah, tá. Obrigado pela dica. Aí ficou o endereço. Eu vou dar uma olhada. É sempre bom saber, né, as padarias da cidade. Voltando aqui. Então, eu comentei que ele é feito numa atmosfera de vapor e em baixa temperatura. E sobre esse processo eu queria falar um pouco mais. Eu acho interessante porque é diferente do que fazer um pão em 200 graus, 250, né, comum também, porque leva um pão bem diferente mesmo. E como eu falei, a temperatura geralmente é entre 100 e 110 graus e leva entre 8 até 24 horas. Então no pumpernickel, fazendo pumpernickel, você faz entre 16 e 24 horas. Ele fica lá em 100 graus Celsius e é mais cozinhando do que assando. E essa mesma técnica é usada para outros pães também que são feitos com grão inteiro, porque isso ajuda a quebrar melhor tudo que tem no grão e deixa mais fácil a digestão de um pão desse. Se faz por pouco tempo, daí é muito pesado e passa muita parte do grão que não é digerido, palavra difícil. E tem mais alguns efeitos, eu anotei aqui,
porque na hora de falar aqui na câmera às vezes dá um blackout, né? Por isso estou vendo aqui. Mas assim, se você já viu um pumpernickel, um outro pão preto, não tem uma crosta, não tem aquela aparência rústica. Então o pão fica sem crosta, parece um bloco só. Mas úmido também. O que eu achei bem interessante é que o sabor desse tipo de pão fica um pouco adoçado. Isso acontece porque nesse tempo prolongado na temperatura baixa tem muita atividade de enzimas e isso faz que uma grande parte dos amidos são quebrados em açúcares menores e por isso dá um sabor mais doce mesmo. Não é super doce, mas assim dá para perceber uma boa diferença se come um pão integral normal ou um pão que é feito no vapor por várias horas numa temperatura baixa. E mais um ponto interessante, especialmente para quem faz pão e vende, é que um pão feito desse jeito quase não perde nada de peso. Então, a massa que você coloca no forno sai com o mesmo peso em forma de pão, que para vender é ótimo, né? E uma outra vantagem disso é que o miolo fica mais úmido e daí você consegue comer e consumir esse pão por vários dias até semanas, se você coloca num ambiente favorável. Isto é, aqui, por exemplo, tem bastante umidade no ar, então pega fungo fácil, mas colocando num pote bem fechado com tampa, você consegue vários dias. Eu coloco aqui, quando está quente, coloco na geladeira também, mas não é obrigatório. Você pode deixar só bem fechado e colocar num lugar que não pega muito calor. Então, é um pão bem interessante, bem diferente. Eu estou, inclusive, assando aqui nesse mesmo momento. Foi por isso também que me deu a ideia de fazer a live sobre esse pão. Eu já fiz... é a terceira vez que faço aqui. Sempre deu bem certo, é bem bom. Para minha esposa era novidade, mas ela gostou muito também. E eu estou fazendo agora, talvez vocês sabem, é grávida, logo vai chegar o nenê. E é um pão que leva mais nutrientes, então é bom para poder guardar e para ter um pão com bastante substância. Aqui tem um comentário, vou ler rapidinho. O Arthur, bom de qualidade realmente, né? Não tem muita variação também. Eu compro aqui a pergunta era se... Eu vou ler aqui. Muito difícil achar farinha de centeio de qualidade. Daria para fazer algo razoável com as que encontramos por aí. Eu não sei onde você está. Aqui em Curitiba tem uns lugares onde eu acho bem ok o centeio, mas não é a farinha de centeio, é o centeio triturado mesmo que precisa para fazer esse pão. E eu achei a qualidade ok, como eu falei, é a terceira vez que faço e ficou bem saboroso, bem bom, um sabor autêntico. Eu achei até melhor do que aqueles que eu conheci na Alemanha na lata, mas assim, eu estou fazendo aqui também, né, num forno doméstico, então isso faz diferença também, claro, mas dá para fazer assim, na minha opinião. Não vai ser a última vez que faço também. E, bom, eu só vou falar o último ponto para completar, né, o que esse processo de fazer pão no vapor, a que resultado leva, que obviamente, como o nome já diz, um miolo e um pão bem mais escuro, e por isso o pão preto. E o que é interessante, se você deixa 8 horas ou 24 horas de
vai gradualmente vai aumentar a escuridade do pão, o grau de escuridade. É escuridade, amor? Grau de escurecimento. Escurecimento. Bom, eu achava que estava errado. Difícil. Ácido demais. É que depende, você não pode deixar por muito tempo também quando você faz. Mas a receita que fiz achei bem bom. É feito também não só com fermento natural, é feito com fermento biológico também, justamente para regular essa acidez. Isso é mais um efeito se você faz por muitas horas em vapor, o pão tende a ficar mais ácido no final. Por isso é usado menos fermento natural também, não usa igual assim a quantidade igual a um pão italiano, né, que abre muito assim. Então é importante que não dá para exagerar. E também o pumpernickel é colocado com pouca fermentação. Isso quer dizer, não é para ficar muito grande, muito crescido, e vai para o forno mais cedo, porque durante essa duração maior do assamento, ele tem mais tempo para fazer uma certa fermentação no forno ainda. Aqui tinha uma de Minas. Bom, e lá não sei como é. Se alguém soubesse também, eu gostaria de saber. Alguém sabe de onde vem a maior parte de centeio no Brasil? Eu não sei, para falar a verdade, mas eu gostaria de saber. Se alguém soubesse e poderia colocar nos comentários, agradeceria. Bom, o que eu acho legal para fazer esse pão aqui em casa é que você não precisa ter uma maceira, nada, é bem tranquilo, você consegue fazer tudo com a mão. Não precisa sovar muito, é mais misturar mesmo. E vou falar um pouquinho como é feito. Como eu falei, se você quer saber mais, se você quer saber a receita, eu já postei um vídeo com o passo a passo no YouTube, você pode ver. Lá também tem um link para a receita escrita, então tá tudo lá já. E vou só explicar rapidinho assim os passos, mais ou menos. É feito com fermento natural, como eu falei. Também leva, esse aqui que eu faço, leva semente de girassol também, que deixa junto, assim eu faço junto, deixo de molho junto quando faço fermento natural. E também a maior parte é aquele centeio triturado. Aqui na região fala Schrote também, que vem da palavra alemã, eu acho, porque é Schrot em alemão. E você faz uma massa com água, uma massa escaldada com água quente, 100 graus mesmo, sem dor. Vai no centeio, mistura com uma colher e é importante deixar daí coberto com uma folha, com filme PVC diretamente na superfície para não evaporar água, para ficar tudo lá dentro. E dessa forma você consegue deixar muita água nesse pão, fica muito úmido daí depois. Aqui, maior parte do centeio plantado é no sul do país. Eu sei que trigo, em geral, cereais, acho que Paraná, São Paulo, acho que tem grande parte, né, se não me engano. Mas obrigado pela informação. Só vou dar uma olhadinha. E alguém que está aqui já fez esse pão, por acaso? Alguém já viu a receita que coloquei lá? Faz um tempinho já, um mês acho.
ninguém, pelo visto. Teria sido interessante. Mas eu também... Oi, Amanda, tudo bom? Eu queria falar ainda, né? Daí falei que é feito uma massa escaldada. Desculpa por falar assim, em partes. E daí no dia seguinte, feito a massa principal, que se junta tudo, que são aqueles sementes de girassol e o fermento natural. Vai tudo junto com aquela massa escaldada de centeio triturado. E na Alemanha é colocado junto um pouco de tipo xarope de beterraba, mas é uma beterraba diferente que é usado para fazer açúcar mesmo. Eu usei aqui, já usei tipo um xarope de glicose, essa vez usei, como é o nome? Caro. Caro. Aquele xarope. Não, mas aquele do cano mesmo. Como é o nome? Vou dar uma olhada, eu esqueci o nome. Onde que tá? Ah, o melado. Bom, essa vez fiz com melado. Eu não posso dizer ainda se vai ficar bom ou não, mas eu acho que vai combinar. Também aumenta ainda essa cor escura do pão. Então eu acho que vai dar certo. Isso, melado. Exatamente. Bom, e como eu falei, tem bastante história e bastante textos onde é mencionado esse pão. Melado é muito bom mesmo, eu gosto bastante também. É bom. Dá para usar mel também, se você não tem nada disso que falei em casa, ou até açúcar só, também para dar uma contrabalanceada na acidez, né? Se isso falta, daí realmente pode acontecer que fica ácido demais. Importante também que o fermento natural que usa não seja muito antigo, ficou um tempão na geladeira, deve ser alimentado antes para ter pouca acidez. Você pode também, na alimentação, você coloca uma água um pouco aquecida, uns 30 graus. Você consegue diminuir também a acidez já do fermento natural e assim fica menos ácido. Mas sempre tem surpresas, né? Especialmente quando a gente trabalha ou faz o pão em casa, assim, daí pode ter umas circunstâncias que levam a um pão mais ácido às vezes. O que eu sofro bastante é que eu planejo como eu quero fazer e daí de repente surge uma outra coisa que tem que resolver fazer e a massa fica lá fermentando, né? Daí é complicado, daí pode acontecer. Mas se você fica bem naquele esquema que coloquei na receita, considerando a temperatura também, se for mais quente, menos tempo, vocês já sabem, mais frio, mais tempo, daí vai dar certo. Bom, agora vamos pro lado que eu acho mais engraçado, que é por que é chamado Pumpernickel. Isso até eu também não sabia, não tinha pesquisado ainda. Existem teorias diferentes, como eu falei, é antigo, né? Então, quando uma coisa é antiga e não tem assim uma fonte bem clara, sempre tem ideias diferentes. Mas a teoria que eu acho que faz mais sentido e é mais engraçado também e mais perto na realidade é o seguinte: em alemão a palavra pumpa é tipo o pum, né? O peido aqui em português. E faz sentido porque como o pão é feito com o grão inteiro, se consome muito demais pode dar gases. E então para mim faz sentido esse nome, mas falando isso, nada negativo, eu continuo gostando muito desse pão. E quando é feito com o processo certo, daí leva um pão bem bom que você consegue digerir tranquilamente.
é bom não exagerar, né? Mas tudo é melhor não exagerar. Então, fica a dica. Foi basicamente isso sobre o pumpernickel. Como eu falei, se você está interessado em fazer, é tranquilo, fazer em casa também é tranquilo. Tem no YouTube, o meu canal no YouTube também se chama Pão Alemão Autêntico. Sim, vai achar facilmente. O vídeo chama-se Pão Preto Pumpernickel e lá tem todas as informações. Agora me lembrei que queria falar mais uma coisa, porque se não acha muito pão preto nas padarias na Alemanha, é bem simples na verdade, porque pergunta aqui, eu acho por quanto tempo no forno de casa, 8 horas, pergunta. Como eu falei, pumpernickel tem que ser pelo menos 16 horas, né? Mas eu faço por 24 horas geralmente. Hoje vou fazer 20 horas, então eu coloquei ontem à noite, meia-noite, e vou tirar, acho que umas 10 horas, vou tirar aqui. E daí é importante que não deixa só esfriar e já acorda e abre, é importante deixar um dia inteiro também descansar, para que a umidade e o aroma fica bem uniforme em todo o pão. Dessa forma você vai ter o melhor sabor, a melhor sensação na boca, porque fica úmido mesmo. Então isso é importante. Isso é uma regra geral para pães feitos com grande parte de centeio, que sempre leva mais água e é mais úmido. Mas assim, se você faz por 16 horas, pode fazer também. Pode tentar por 8 horas também, daí é um pão preto, né? Só não pode chamar de pumpernickel. Mas eu nunca tentei por menos tempo. As outras vezes que fiz, fiquei nessa faixa, 20 a 24 horas. Eu até testei, tirei depois de 20 horas, depois de 22 horas, depois de 24 horas. Não achei muita diferença. Achei assim bem igual. Mas eu acho que de 8 a 20 horas vai dar diferença sim, especialmente no grau de, assim, o quanto que é escuro e no sabor também, provavelmente também. Voltando para que queria falar antes, porque não se acha os pães nas padarias, isso eu falo na Alemanha, é porque é muito tempo no forno e quando tem lá por 24 horas um pumpernickel assando, daí você não pode usar o forno em 100 graus Celsius, né? Daí você não pode usar o forno para outros pães que sempre passam. Então, às vezes tem, mas geralmente é na segunda-feira ou depois de feriados, quando tem um dia completo que não tem a produção normal da padaria, daí é possível fazer um pumpernickel e deixar assar por esse tempo prolongado, senão fica no caminho dos outros pães que precisam ser feitos, né? Então, é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta sobre pão preto, sobre pumpernickel? Sem perguntas? Então tá certo. Eu queria deixar aqui o recado, fala isso, não sei. O meu tradutor aqui, minha tradutora está falando que estava certo. Quero deixar o recado. Se você está interessado em diferentes receitas alemãs, dê uma olhada no YouTube, no meu canal, também Pão Alemão Autêntico. Tem bastante receita lá, tem muita coisa diferente que eu não vi ninguém ensinando em português até agora. Se você pudesse dar um like lá, se você acha alguma coisa que goste, e se inscrever, me ajuda, seria legal, ajuda no crescimento do canal. E espero que você encontre alguma coisa que seja do seu gosto lá.
Então aqui da live sobre Pumpernickel é isso. Eu agradeço para vocês que estavam aqui junto comigo, participando. Fiquem à vontade. Se surge alguma pergunta, alguma dúvida, se querem fazer, podem me mandar um direct também, uma mensagem, né? Eu estou à disposição. Então desejo uma boa noite a vocês e mando um grande abraço. Até a próxima vez. Tchau, tchau!